Então, assim, se assim alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Que coisas antigas são essas? Vamos lá. Que coisas antigas são essas? Se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Que coisas antigas são essas? Os pecados, o que mais? Isso, os hábitos anteriores que era errado, né? Então, os hábitos anteriores que era errado, que era contra aos princípios da palavra de Deus, nós temos que deixar para trás. Nós temos que passar de largo, não é? Ou seja, distante daquilo que não agrada a Deus. Exatamente. E eis que se fizeram novas. Então a gente agora vai começar a buscar mais a Deus, e aí o Senhor vai transformando o nosso caráter, a semelhança do dele. Então aquilo que antes nós não queríamos saber, que era da vontade de Deus, agora nós começamos a gostar. E quem faz isso em nossa mente? É o Senhor, é o Espírito Santo. Então, Ele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Mas para isso nós temos que buscar, nós temos que clamar. Aqui na página 16, tá? Na página 16, nós vamos ler também 1 Pedro no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8, diz o seguinte para nós. Por que os cristãos experimentam problemas e tentações? Por quê? 5, o verso 8. 1 Pedro 5, verso 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, para estraçalhar. Então nós temos um inimigo. Como é o nome dele? Satanás, é o diabo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele está irado, ele faz guerra contra aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, que estão buscando, que estão fazendo a vontade do Senhor. Então, veja, quem está em Cristo é uma nova criatura, e quem é uma nova criatura, como diz aqui no capítulo 5, verso 8 de 1 Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Sabia que o inimigo está de olho no povo de Deus? Ele está querendo só uma brecha, só um descuido para fazer o estrago. Será que nós iríamos, quem teria coragem de se aventurar no terreno encantado de Satanás? Isso é muito perigoso. Por que os cristãos experimentam problemas e tentações? Porque o inimigo quer nos destruir. Ele quer nos destruir. Satanás, ele tem grande poder e inteligência. E ele existe, junto com ele, uma série de demônios. Lembra que quando ele foi expulso do céu, ele não veio só? Veio com ele o quê? Uma terça parte dos anjos. E esses anjos, eles se transformaram em demônios. Então, deixa eu dizer algo para os irmãos. Existe mais demônios do que ser humano vive na face da terra. Misericórdia, não é? Imagina quantos milhões e bilhões existem. Então não há segurança em nós, para nós, sem estar ligado a Cristo. Ele é a videira verdadeira. Se nós não estivermos ligados em Cristo, nós estamos vulneráveis a esses leões. A esses leões. É sério ou não é a caminhada da vida cristã? É muito sério. É muito sério. Por que que é bom nós refletirmos nesse aspecto? Para nós não cochilarmos. Para nós não brincarmos de ser cristão. Sabia que muitos estão brincando de ser cristão?
Muitos pensam que é fácil. As coisas vai acontecer, eu vou crescer, vou me casar, vou me formar, aí Cristo vai voltar, eu vou subir para o céu. Não é assim fácil. A salvação, ela é uma luta árdua, uma luta relutante contra o próprio eu. Ninguém vai para o céu sem ser transformado. E isso você não vai ouvir em lugar nenhum. Somente estudando a palavra de Deus. Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Vamos voltar um pouco. Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Que experiência Jesus provou imediatamente após o seu batismo? Cristo, ele experimentou uma experiência não muito boa. Na verdade, não foi boa. No capítulo 4, versículo 1, qual foi a experiência que ele experimentou? Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Então, Cristo, após o seu batismo, ele foi então levado para o deserto para ser tentado. Naquele momento, irmãos, o destino nosso, da humanidade, estava ali naquele momento. Estava sendo decidido ou disputado naquele momento. Deixa eu perguntar algo para os irmãos. Existia a possibilidade de Jesus ter cedido à vontade de Satanás, sim ou não? Gostei agora da dúvida. Quantos acreditam que existia a possibilidade de Jesus ter cedido à vontade de Satanás? Ou seja, ter pecado? Levanta a mão. Uma, né? Veja, uma irmã acredita que existia a possibilidade. Quantos não acreditam que existia a possibilidade de Jesus ter pecado? Ou seja, era impossível. Levanta a mão. O restante todo, né? Então vamos lá. Se não existisse a possibilidade de Jesus ter pecado, por que Satanás ia se dar o luxo de tentá-lo? Raciocine comigo. Se não é possível, se não fosse possível Jesus cair em tentação, por que ele foi tentado? A irmã acertou. Existia sim a possibilidade de Jesus ter pecado. Sabia que existia a possibilidade? Mas Jesus, ele não fez isso por amor a Deus, por amor ao Pai. Ele estava ligado ao Pai. Assim como nós hoje obedecemos ao Pai, ele obedeceu. Isso. Cristo, ele fez tudo o que agradava o seu Pai por amor. Ele estava ligado ao Pai. E por isso ele não cedeu à tentação. Ele foi tentado e foi difícil. Jesus, ele quer que nós estejamos ligados a ele como a videira verdadeira. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Se nós estivermos ligados em Cristo, nós vamos conseguir resistir às tentações e vencê-la. Não por nós mesmos, mas pelo poder de Cristo atuando em nós. Porque o cristão, se ele estiver ligado à videira verdadeira que é Cristo, ele pode dar frutos, sim ou não? Sim. Frutos dignos de arrependimento. E no caminho a Cristo, no capítulo 3, lá diz que o verdadeiro arrependimento, ele é mais do que tristeza para o pecado, é um afastamento dele. E queridos, nós temos que compreender que tentação não é pecado. Jesus, ele nunca pecou. Ele foi tentado. Então, tentação não é pecado. Nós somos tentados. Mas quando nós somos tentados, nós podemos recorrer à palavra de Deus para suportar, para resistir e vencer. Vamos lá ver se nós lembramos da oração modelo do Pai Nosso. Jesus nos ensinou uma oração modelo.
Você pode orar a ela? Pode, mas aquilo é um modelo. Um modelo é para você extrair o exemplo, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós a tua, assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nosso devedor, e mais, pois teu é o reino, o poder e a glória para... Até isso nós precisamos aprender, queridos. Sabia? Você percebeu que na oração diz assim, ó, e não nos deixes cair em... É possível não cair em tentação? É possível, porque a oração nos diz isso. Pai querido, não nos deixes cair em tentação. Então, Cristo atuando em nós, é possível não cair em tentação. Jesus estava ligado ao Pai. Ele não caiu em... Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Se nós estivermos vivendo toda hora, caindo em tentação, caindo, fazendo, vivendo no pecado, isso significa que nós não temos o novo nascimento. Nós não somos guiados pelo Espírito Santo. E é por isso que nós estamos aqui, para nós aprendermos o segredo da vitória. Porque quando Cristo voltar, Ele não vai levar pessoas que estão no pecado consciente. Ele vai buscar, Ele vem pegar, Ele vem levar pessoas que aprenderam aqui a não cair em tentação. Isso se chama vitória contra o pecado. Será que é possível vencer Satanás? Queridos, é possível. Jesus nos dá essa garantia. Ele veio, viveu nessa terra, sofreu, Ele venceu para nos dar o exemplo de que nós, ligados nele, nós podemos também vencer as nossas tentações. Nós não somos obrigados, queridos, como eu falei na última vez, não, eu falei em uma vigília, nós não somos obrigados a ser escravos de Satanás. Não, nós não somos mais obrigados, nós éramos. Sem Jesus, todo ser humano que tem um raciocínio lógico, que raciocina, sem Cristo, ele é um escravo de Satanás. Sabia? Ah, mas ele é tão bom, ele ajuda as pessoas, mas ele não quer nada com Jesus, não importa. Sem Cristo, o ser humano, ele ainda é um escravo do inimigo. Só Jesus pode nos libertar, nos resgatar das garras de Satanás. Só Cristo. É por isso que nós temos que entender e que aprender que existe esperança para nós. E o mundo, meus queridos, ele espera ver em nós a diferença de ser cristão. Será que ser cristão é ser igual a todo mundo? Xingar? Sabia que tem muito adventista, ou melhor, que diz ser adventista, que xinga nomes horríveis, que até Satanás se esconde de medo, tapa os ouvidos, ironicamente falando, claro. Satanás, ele ri e bate palma quando ele vê muitos de nossos irmãos vivendo como se fosse mundano. Queridos, nós temos que acordar, porque a situação que nós estamos vivendo não é uma situação boa, mas nós estamos vivendo num grande conflito entre Cristo e Satanás. E nós estamos bem no centro desse grande conflito. Quem vai ter o controle da nossa vida? Jesus ou Satanás? Quem vai nos guiar os nossos passos? Temos que refletir nisso, meus irmãos. Temos que refletir nisso. Os desejos, veja, os desejos normais da vida, ou melhor, os desejos naturais, nos foram dados por Deus e em si mesmo não são pecaminosos. Os desejos naturais, quais são eles? Tem alguns, não vou citar todos.
é quando queremos satisfazer esses desejos naturais de modo contrário à vontade de Deus, que nos vemos em apuros, que saímos do plano de Deus. Quais? Comer é normal. É um desejo que Deus nos deu em comer. Imagina se Deus tirasse de nós esse desejo natural de comer. Se nós fôssemos obrigados a comer forçado, era horrível. Nós temos que nos alimentar e sentir prazer no alimento, sabia? Então isso é um desejo natural, normal, que é bom. Agora o que é errado? Veja, a gula é pecado, sabia? Mesmo Deus nos deu um desejo normal, natural para comer, mas se eu ultrapassar isso, se eu comer além da conta, isso se torna gula. Isso é o quê? Pecado. Pecado. Maico, mas quando eu sei então como que eu sei que eu tenho que parar? Quando você enche, cada um é diferente. Quando você se alimenta e chega um momento que você já encheu, ali é o momento de parar. Não precisa você encher até ficar, entendeu? Arrotando. Quantas vezes não fizemos isso? Quantas pessoas dormem à noite com o bucho cheio e aí não consegue dormir, rolando na cama para um lado, para o outro, vai para um lado, vai para o outro, não consegue dormir, tem pesadelo, insônia, tudo isso porque come além da conta. Então nós não somos obrigados a comer além da conta. Outro desejo natural, o sono. O sono é normal, sim ou não? Sim, imagina nós não dormíssemos. Satanás não dorme não. Mas nós seres humanos, nós precisamos dormir. Aliás, é um dos 8 remédios naturais de Deus. O sono, o repouso adequado. 8 horas por dia. Veja, o sono é natural. Agora, dormir demais é que é errado. É que é errado. Tem gente que deita e dorme à noite e só acorda lá para as 10, 11 horas do dia. Está certo? Não, está erradíssimo. Acorda morto de preguiça, sem vontade de fazer nada. Então isso tem que mudar. Nós temos que ter horário para dormir e horário para acordar. Nós temos que ter rotinas em nossa vida. E isso é bom. Isso é saudável. Outra coisa aqui interessante. O sexo, ele é um desejo natural. Deixa eu dizer algo para os irmãos em geral, para os jovens também. O sexo, ele é um desejo natural. Deus criou o homem e a mulher, certo? Então é natural sentir esse desejo, não é pecado, certo? Não é pecado. Agora, aqueles que não sentem nada, têm algum problema de saúde, tá bom? Mas entenda, o desejo que o Senhor nos concedeu para o sexo, ele é natural. Agora, imoralidade e adultério são pecados. Só pode ser feito dentro do casamento. Adventista do sétimo dia não faz isso fora do casamento. E se faz, tem que pedir perdão a Deus e se converter, porque se morrer vai estar perdido. Queridos, ninguém vai falar isso para você. Sabe por quê? Porque ninguém, a grande maioria das pessoas, elas não têm compromisso com Cristo. E elas querem falar palavras que agradam a multidão. Não! Jesus, ele quer que nós vivamos e falamos a verdade, porque só a verdade, ela salva o ser humano. Sim ou não? Se eu chegar aqui e enganar vocês, é muito fácil enganar o ser humano. Sabia que é fácil? É muito fácil. Se eu chegasse aqui e com a Bíblia na mão, abrindo a Bíblia aqui, falando amém, glória a Deus, aleluia, amém, mais alto do que os outros, aí todos iam acreditar no que eu falasse. Se eu dissesse, não tem problema você viver no pecado, não nessas palavras, mas assim,
Ah, irmãos, Deus entende a sua situação. Se alguém está te julgando, não dê ouvido. Deus vai entender a sua situação. Jovem, se você está namorando já faz um bom tempo e você pretende casar com ela ou com ele, né, a mulher, né, com o jovem, né, com o noivo, se você já está planejando em noivar, por que não ter relação para se conhecer? Isso, queridos, se eu falasse isso, eu não estava sendo guiado pelo Espírito Santo, mas pelo espírito de Satanás. E eu não estou aqui para falar algo para agradar os irmãos. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para salvar alguém que aqui está, que quer algo sério com Cristo. Jesus está nos chamando para um relacionamento sério com Ele. Então, ter vontade, desejo para o sexo é natural, é normal, mas só dentro do casamento. Se não for se não for casado, é pecado. É pecado. Tá bom? Maico, mas eu já fiz isso. Não importa se você já fez. Peça perdão a Deus, confesse os seus pecados, Ele te perdoa e não faça mais. Pelo amor de Jesus. Tá bom? Deu para entender essa parte? Sim ou não? Sim, né? O Senhor me trouxe aqui à mente agora. Queridos, se você conhece alguém que está vivendo em qualquer pecado conhecido e faz parte da liderança da igreja, faz parte de algum cargo da igreja, e você sabe, você tem que conversar com essa pessoa. Essa pessoa ela não pode estar à frente dos trabalhos. Sabe por quê? Porque traz uma maldição para a igreja local. É uma porta aberta para os demônios entrar e fazer o que eles quiserem de livre e espontânea vontade. Por isso não cresce, espiritualmente falando. As pessoas podem vir para a igreja todo dia e toda hora, cantar e orar e nada vai mudar. Porque Satanás, se deixar a porta aberta, nesse contexto que eu falei, alguém estando no pecado, vai ter demônios dentro da igreja. Sabia? Satanás, ele não tem medo da Bíblia, ele não tem medo do hino, ele não tem medo de nada. Ele teme alguém que está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Por que verdadeira? Sabe quem é a falsa? A videira falsa é Satanás. Por isso que Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Por isso nós temos que estar ligados nele, meus queridos. Por isso. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, o que diz lá? Como que Paulo ilustra a vida cristã? 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 12. Amém? Olha, como que ele ilustra a vida cristã? A vida cristã, ela não é fácil. 6, o verso 12. Seis, 12. Pode ler, irmão. Amém? Então, olha, é interessante, né? 1 Timóteo 6, verso 12, diz assim, vou ler mais uma vez, tá? Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, como que Paulo ilustra a vida cristã? Uma vida cristã é cheia de combates árduos da fé. Árduos da fé. Veja, meus irmãos, entendam bem. Quanto mais perto chegamos de Cristo, mais claramente devemos discernir a excessiva malignidade do pecado. Quanto mais perto de Cristo, nós vamos discernir a seriedade do pecado. Agora, longe de Cristo, nada vai ser errado. As pessoas elas vão estar fazendo o que não é errado, vão estar vendo o que não agrada a Deus, falando o que não agrada a Deus,
E longe de Cristo vai ser tudo normal. Mas junto de Cristo você vai o quê? Vai discernir a malignidade do pecado. E mais fervorosamente devemos confessar os nossos pecados a Cristo. Não temos que ter medo de confessar as nossas falhas a Cristo. Porque Ele quer nos salvar. Ele quer nos resgatar. É isso que o inimigo quer. Ele quer que nós tenhamos medo de Deus. Sabia? Ele quer fazer com que nós nos afundamos tanto no pecado para que nós venhamos a ter vergonha de Deus e fugir do Senhor. Mas não. O Senhor, Ele diz o quê? Vinde a mim como estais. Ele quer que nós nos aproximemos dEle do jeito que nós estamos. Mas Ele não vai nos deixar como éramos antes. Ele vai nos perdoar. Ele vai nos transformar. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso, nem ganho da coroa da vitória. A vida cristã é uma batalha, é uma marcha. É uma marcha. Nessa guerra não há trégua. Não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Nós temos que estar sempre buscando ao Senhor. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações e sobre Satanás. Jesus venceu para nos dar o exemplo. Nós, ligados a Cristo, nós podemos também vencer as tentações em nossas vidas. Queridos, o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele nos deu essa mensagem especial. Ele quer que nós tenhamos um compromisso sério com Ele. E próximo de nós encerrarmos, eu quero convidar os irmãos a abrir Gálatas, no capítulo 5, verso 16 e 17. Gálatas 5, o verso 16 e 17. Amém? Gálatas 5, o verso 16 e 17. Queridos, se você vive pelo Espírito Santo, quais desejos você não satisfará? Olha o que diz, acompanhe comigo. O verso 16 e 17. Digo, porém, isto: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo, tá bom? Jamais satisfareis o desejo da carne. A carne aqui refere-se à nossa natureza. A nossa natureza, tá bom? Pós-queda. A nossa natureza carnal. Então diz, andai no Espírito e jamais você vai satisfazer os desejos da sua natureza. Por quê? Porque você vai vencer as tentações. O verso 17 fala: porque a carne, a nossa natureza, ela milita contra o Espírito. O que é militar? É guerrear, é confrontar, existe uma controvérsia. E o Espírito também contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova. Então, você não vai fazer mais aquilo que é segundo a vontade carnal, mas sim segundo o Espírito. O Espírito. Agora, no versículo 19, versículo 19 até o 21. Quais obras praticadas no mundo moderno podem manter alguém fora do reino de Deus? Então vamos ver aqui. Vamos acompanhar junto. No verso 19 ao 21 diz assim, ó: ora, as obras da carne, ou seja, da natureza humana pós-queda, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Olha a glutonaria. Olha a glutonaria. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, quem está vivendo segundo a carne não foi transformado. E muitos estão vivendo dentro da igreja segundo a carne. Sabe o que aconteceu? Eles foram enterrados vivos. Alguns ou muitos, quando foram batizados aqui nesse tanque, eles não se arrependeram verdadeiramente. Eles foram induzidos, incentivados por alguém. Mas, na verdade, muitos não quiseram estar aqui. Porque quando alguém se entrega a Cristo, isso acontece antes do batismo. O batismo é algo público que vai ser demonstrado para as pessoas. E aí então acontece o quê? O sepultamento do velho homem. Por isso que é por imersão. É o corpo todo que é coberto. E quando ele sai, significa que ali um novo nascimento. Ele ressurge para a vida nova em Cristo. Por isso que as coisas velhas passaram. Agora ele nasceu de novo. Mas muitos foram enterrados vivos. Não morreram. Entendeu? Por quê? Porque muitos ainda vivem, ainda sendo guiados pela natureza carnal. Pela natureza carnal. Então nós não precisamos ser guiados pela natureza carnal. Meus amados irmãos, e para nós encerrarmos, eu quero ler isso aqui que está na página 20. Acompanhe comigo, na página 20. Diz assim: Cristo, porém, não nos deu garantia nenhuma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda um caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso. O caráter nobre, ele é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter por meio de combates árduos, relutantes contra o próprio eu, contra o próprio ego. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Você deu para notar um pouquinho como isso aqui é valioso para nós? Todos nós já éramos para estar decorando isso. Entende a situação que nós estamos vivendo hoje? Como igreja? Ninguém diga, não posso corrigir os meus defeitos de caráter. Muitos dizem, eu sou assim, nasci assim, eu vou morrer assim, não tem como mais, não tem chance para mim. Se disser assim, não tem mesmo. Porque a própria pessoa, ela bloqueou a oportunidade do Espírito Santo para trabalhar na vida dela. Não diga, não posso corrigir os meus defeitos de caráter. Se chegarmos a essa decisão, certamente deixaremos de alcançar a vida eterna. Então, muitos podem até pensar dessa forma. Mas, irmãos, se nós pensarmos desta forma, nós estamos dizendo que Jesus não pode me ajudar. Se nós pensarmos desta forma, nós estamos bloqueando a chance do Senhor trabalhar em nossa vida. Que isso não possa ser realidade em nossa vida. Você jovem, você é um forte instrumento, pode ser um forte instrumento nas mãos de Cristo. Sabia? E o Senhor nos fala em Eclesiastes, diz assim: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade.
antes que venham os dias maus, dos quais dirá, não tenho neles prazer. E eu vou além, queridos irmãos adultos, mais experientes, lembra do teu Criador na fase da tua vida. Porque existe muitas pessoas de idade que não quer nada com Cristo. Existe muitas pessoas de idade que vivem no erro, que vivem no pecado, e pensa que Jesus vai dar um desconto por ser de idade. Não, não. Pecado velho é pecado cristalizado. O Senhor olha para nós, seres humanos, e Ele não dá desconto. Ah, isso é jovem, esse é isso, assim, esse aqui já é de idoso. Hã? Não, não tem prioridade, não. O Senhor Deus olha para nós e Ele vê nós iguais, de acordo com o nosso raciocínio. Então Ele olha para a pessoa de idade, Ele olha para o mais novo. Se os dois tiver raciocínio correto, Ele nos cobra. Então não há, queridos, não há desconto, não há desconto. O Senhor, Ele quer que nós entregamos a nossa vida em suas mãos. E para encerrar aqui, a sua decisão. Se você decidir, você pode dizer sim, tá bom? Você decide dedicar tempo para orar mais e estudar a Bíblia, investindo em seu crescimento espiritual, sim ou não? Sim. Amém. Que esse também é o meu desejo. Você decide viver pelo Espírito Santo, alimentando a sua nova natureza e buscando mais a Cristo, sim ou não? Sim. Amém. E a última, você decide ser mais que vencedor em Cristo, entregando-lhe os seus problemas a cada dia? Sim. Amém. Então, meus irmãos, se nós buscarmos ao Senhor, entregar a nossa vida nos braços de Jesus, Ele vai fazer a mudança em nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe cada um de